Fala aí, meu povo, e aí como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo de análise das carteiras dos membros. Eu selecionei aqui algumas carteiras dos alunos do Clube Invest para fazer uma análise, para dar um direcionamento, igual eu falei na última aula, na último vídeo de análise, na última mentoria de análise. Esse vídeo, por mais que eu não analise a sua carteira nesse momento, vai te ajudar num direcionamento. Às vezes você está em um momento parecido com essa pessoa e com certeza esse direcionamento que eu vou dar para essa pessoa vai te ajudar na montagem da sua carteira de investimento, fechou? Então bora pro vídeo sem mais enrolação. Nós vamos começar aqui pela carteira da Luana, tá? Ela me mandou aqui o print da corretora, né? Pelo que eu tô vendo aqui, a corretora é a Clear, tá? Ela ainda tem poucos ativos, é uma pessoa que está ali nessa fase inicial de montagem de carteira, tem ações e tem fundos imobiliários. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses ativos e vou dar aqui um direcionamento para ela. Então ela só me mandou essa parte aqui, o print da corretora. Um ponto importante que eu falei também na última mentoria vocês precisam cadastrar a sua carteira em uma planilha ou em um site que vai consolidar todos os seus investimentos. Porque aqui você acompanhando só pela corretora, você não tem noção, você não consegue acompanhar as porcentagens de maneira efetiva, você não consegue organizar a sua carteira de investimento. Você precisa saber estruturar sua macroalocação. Desculpa, a macroalocação nada mais é do que aquela porcentagem que você tem em cada classe de ativo. Você precisa saber exatamente qual que é a porcentagem que você tem em cada classe. Justamente para quê? Para você definir a sua carteira meta, você tem um objetivo para cada classe, você precisa saber qual é a sua posição no momento, qual é a sua posição atual. Então, por exemplo, aqui tem um modelo de carteira meta: 50% na renda fixa, 20% em fundos imobiliários, 20% em ações, 10% em investimentos no exterior. Metade renda fixa, metade renda variável. Se você não sabe quanto você tem em cada classe, como você vai direcionar sua carteira para atual para carteira meta? Então, consolide a sua carteira, os seus investimentos em um site que vai agrupar tudo: renda fixa, renda variável, criptomoedas, entendeu? Qual que eu sempre recomendo? Status Invest, que eu acho mais simples, Trademap, Investidor 10, tem vários sites para vocês consolidarem, estruturarem e organizarem a sua carteira. Isso é essencial fazer, não é uma opção. Porque quando você tiver com um patrimônio maior, com a quantidade de ativos maior, vai ficar uma bagunça. E você precisa organizar isso para você ter esse controle e poder rebalancear da maneira correta, beleza? Então, partindo aqui para análise da carteira da Luana, primeiramente, ela não me mandou nada sobre renda fixa, tá? Tem reserva de emergência? É o mais importante. Nesse início, você tem que focar na reserva de emergência. A reserva de emergência, faz sim parte da sua carteira de investimento. É um título de renda fixa que vai compor a sua carteira de investimento também. Não ache que a renda fixa, não ache que a reserva de emergência não faz parte. Por exemplo, se você está lá no Tesouro Selic, sua reserva de emergência, que é o mais indicado, que é o título mais seguro, então ele está rendendo ali, seu dinheiro está rendendo ali de acordo com a Selic. Então faz parte sim, você precisa saber exatamente, porque quando você for fazer a sua análise aqui em relação à sua carteira meta objetivo, aqui, por exemplo, esse 50% de renda fixa vai incluir também a reserva. Então, já uma dica também para as próximas mentorias: me informe se você tem algum título de renda fixa e me mande aqui também, beleza? Para eu saber qual é a porcentagem que você tem em renda fixa, qual é a porcentagem que você tem em renda variável, porque se você está começando, a maior parte tem que estar na renda fixa, porque você está aprendendo ainda sobre renda variável, beleza? Então, o foco inicial tem que ser a reserva de emergência. Você pode ir montando a reserva e montando sua carteira de longo prazo junto. Pode sim, tá? Mas o foco inicial tem que ser a reserva de emergência. Se você faz um aporte de R$ 1.000 por mês, cara, no mínimo 600, R$ 700 tem que ir para a reserva até você chegar ao limite, até você chegar ao o teto da reserva, do valor que você estabeleceu para como reserva de emergência, que vai te dar essa segurança, o seu colchão financeiro. Aí você chegou até esse limite, chegou ao valor que você estabeleceu, beleza, deixa ela quietinha lá rendendo no Tesouro Selic ou no CDB de um banco confiável, um banco grande, te dando segurança para você montar com calma a sua carteira de longo prazo, beleza? Então, partindo para análise dos ativos em si, renda fixa, né? Não tinha como eu colocar nada aqui porque ela não me mandou, mas partindo agora para ações. Vamos lá, como você começa a investir em ações, principalmente quem está começando, né? Assim como você, pelo que eu estou vendo que a Luana está começando, o seu foco inicial tem que ser
nos 4 grandes setores perenes: energia, saneamento, seguro, banco. No mínimo 80% da sua carteira tem que estar aqui. Porque são as empresas mais seguras, mais robustas, mais fáceis de você entender o modelo de negócio. E aqui você tem a Ambev, a Copel, que é uma empresa do setor de energia, tem Sanepar e Sanepar. Só tem 3 empresas na sua carteira, tá? Sendo que, já falando aqui sobre saneamento, você tem SAP 3 e SAP 4. Não faz sentido ter os dois tipos de ações. Você tem que definir qual tipo você vai ter, se é ordinário ou preferencial, e ter só aquele tipo. Não precisa ter os dois tipos da mesma empresa, tá? Então aqui você pode definir. Aqui no caso de Sanepar, eu acho que tanto faz, né? As duas têm liquidez. Eu gosto mais de empresas de ordinárias, particularmente. Eu geralmente dou preferência às empresas ordinárias. Só que no caso de Sanepar, a preferencial também tem boa liquidez, boa segurança, então aqui não tem problema. Decida entre as duas e mantenha só um tipo de ação, não precisa ter mais, tá? A mesma coisa para Copel. Copel tem outros tickers também, tem CPLE 6, enfim, tem vários outros, então não precisa ter outro tipo. Agora, falando da empresa, sim, Sanepar, ótima empresa do setor de saneamento, ok. Energia, Copel também gosto bastante, apesar de ter várias outras boas empresas do setor de energia, eu gosto de Copel também, tá lá na carteira pública. Agora, senti falta de dois dos principais setores, bancos, né? Não vejo sentido uma carteira de investimento sem você ter um grande banco na carteira, né? Temos aí ótimas opções, Itaú, Itaúsa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, enfim, ótimas opções para compor e diversificar nesse que é um dos melhores setores, setores mais lucrativos. Da mesma forma para seguro, temos aí grandes empresas, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro, enfim, para você estudar e diversificar. Então, seu foco inicial tem que ser aqui. Tá? Aos poucos você pode ir para os setores cíclicos. Aqui a gente tem petróleo, minério de ferro, papel, celulose, aço, metal. Isso são setores cíclicos, tá? Eu particularmente gosto, tenho uma maior parte da minha carteira está aqui porque são os setores mais seguros, os setores que eu mais gosto, né? Mas o seu foco inicial tem que ser aqui. E você tem também a Ambev, né? Que é uma empresa que não está aqui em nenhum desses setores, mas é uma empresa extremamente segura também, tá? É uma empresa que já se provou no tempo, enfim. Então foca nesse início em ter empresas dos setores perenes. Essa é uma dica valiosa que eu queria ter escutado lá quando eu comecei, tá? Eu acabei diversificando em várias empresas sem saber direito o que estava fazendo, em setores ruins, mas foca nos grandes setores perenes, beleza? Partindo aqui para fundos imobiliários, na mesma linha, né? A gente tem aqui os principais setores que eu mais gosto, que são principalmente setores de tijolo. Você tem que focar em setores de tijolo consolidados, né? Como shoppings, galpões, lajes corporativas, híbridos de tijolo e também setor de papel, né? O papel é importante ter na carteira. São os setores que eu mais gosto, principalmente para começar, você tem que focar neles, principalmente tijolo, tá? Você tem aqui alguns bons que eu vi, né? O XPML, gosto, o XPLG. Deixa eu confirmar aqui o XPLG. Tem mesmo o XPLG, ótimos fundos imobiliários. Lajes corporativas, você tem 2 bons fundos, tá? 2 bons fundos que eu gosto também, principalmente o HGRE, BRCR11 também, bom fundo de laje, tá? Mas o seu foco inicial tem que ser aqui, tá? Eu te falaria para você ter inicialmente um em cada desses grandes setores, mas como você já tem aqui BRCR e o HGRE, não precisa focar em lajes corporativas, você já tem 2, tá? Eu focaria, por exemplo, aqui em um híbrido de tijolo, né? Tem bons exemplos aí, como o KNR11, o HGR11, né? Vários bons exemplos para você estudar. O que está pegando aqui na sua carteira e que está trazendo um risco grande são 2 pontos. Papel, né? Você tem fundos aqui de papel que, por exemplo, não passam nos nossos critérios de seleção. Né? Fundos extremamente arriscados e por isso você está com uma rentabilidade extremamente negativa neles, né? Por exemplo, o DEVA 11, menos 60%. Qual que é o outro? É o VSLH, quase 50%. O TOR de 11 nem se fala. Fundo de desenvolvimento é uma classe de fundos imobiliários que eu não invisto. Né? Então, toma muito cuidado que são fundos extremamente arriscados. Foco inicial tem que ser aqui em cima. Shoppings consolidados, galpões, lajes, híbrido, né, de tijolo, como eu citei alguns exemplos. Então,
tome muito cuidado, reavalie esses fundos imobiliários. Existem ótimos fundos seguros de papel como MXRF, como o KNCR, o HG, o HGCR, né? Tem vários fundos aí, o BTCI 11, vários fundos de papel high grade, que a gente gosta de falar, né? High grade, que são aqueles fundos que investem em CRIs mais seguros, porque esse tipo de fundo aqui são os high yields, eles investem em CRIs arriscados, né? Então, não invistam nesse tipo de fundo, papel. Fundo imobiliário não é para a gente tomar esse tipo de risco. Fundo imobiliário é para a gente investir em títulos, em imóveis seguros, para a gente ter uma boa previsibilidade de renda passiva e principalmente pouca volatilidade. Isso aqui está com muita volatilidade. Não faz sentido investir em fundos imobiliários para ter essa volatilidade. É uma relação risco-retorno muito ruim, tá? Então foca aqui em cima, em shoppings, galpões. Então dá para dar uma reestruturada aqui na sua carteira em relação a isso, tá? Você tem 9 fundos imobiliários. Beleza? Exterior você ainda não tem, tá? Primeiro, uma grande dica aqui que vale para todo mundo. Organize primeiro sua carteira aqui no Brasil. Foca na reserva de emergência, em boas ações, bons fundos imobiliários. Aí sim, depois você vai pensar no exterior. Não adianta nada você pensar, já quero investir em stocks, REITs, ETFs, sem ao mesmo ter uma carteira organizada no Brasil. Né? Isso só vai bagunçar mais a sua vida, a sua carteira de investimentos. Beleza? Então, foca primeiro em estruturar a sua carteira no Brasil. Partindo aqui para as observações, a primeira dica, cadastrar e consolidar sua carteira no Status Invest ou no Investidor 10. A gente tem uma aula exclusiva sobre isso, as 2 últimas aulas do módulo 9. Dar prioridade à montagem da reserva de emergência, não sei se você está aqui montando, já montou ou está em montagem. Em ações, priorizar sempre ter maior parte da carteira em setores perenes, empresas com lucros recorrentes de no mínimo 5 anos. Isso é um critério principal que a gente utiliza lá, um critério importantíssimo a gente analisar os lucros recorrentes, se tiver pelo menos, se for crescentes, melhor ainda. Então foca nesse tipo, lá nas nossas aulas tem todos os critérios certinhos para você analisar. Fundos imobiliários, como eu disse, dá prioridade a fundos de tijolo consolidados em setores perenes, como galpões, shoppings, lajes corporativas e híbridos. E ponto importante, muito atenção em relação a esses fundos de papel. Se você estiver esperando, vou esperar o DEVA 11 se recuperar para eu vender. Ele tá aí nessa queda, já deve ter o quê? Um ano e meio. E se não voltar nunca mais? Então, repense, analise, reavalie, use nossos critérios e tome sua decisão, beleza? E exterior, futuramente, quando você for montar, dar prioridade a começar por ETFs, beleza? Bora lá, pessoal, passando aqui para nossa segunda análise do nosso segundo membro, que é o Guilherme. Eu gostei de pegar bastante a carteira do Guilherme, porque ela é típica carteira do iniciante que ainda tem um baixo conhecimento, tá? Porque ele só tem ali praticamente fundos imobiliários e fundos imobiliários base 10, né? Ele começou ali escolhendo só fundos base 10. A grande maioria começa assim, eu comecei assim lá atrás, né? Porque o valorzinho da cota ali, R$ 10, né, acaba nos atraindo mais, né? Mas isso jamais, aí já fica o primeiro ensinamento e a primeira dica. Jamais selecione um fundo só porque ele custa ali R$ 10. Isso não é critério de seleção. Ele ser base 10 não pode ser critério de seleção. O que vai fazer você selecionar ele são os fundamentos, são as características, né? Que é o que eu ensino lá dentro da nossa mentoria. Então, o fato dele ser base 10 não pode ser critério. Mesma coisa o preço. Ele é barato. Essa ação aqui é barata, custa R$ 5, então eu vou comprar por causa disso. Não, isso não pode ser um critério de seleção. O que vai te fazer tomar a decisão de escolha, né, de seleção de um ativo, são os fundamentos. O que está ali por trás? Por exemplo, você tem aqui o MXRF11, né, que é o fundo base 10 mais conhecido. Cara, ele é base 10, custa ali na casa dos R$ 10, mas ele tem bons fundamentos por trás, né? Mesma coisa, o VGHF, também gosto bastante, né? Mas a grande maioria acaba selecionando, o iniciante acaba selecionando justamente só porque ele é base 10. Só por isso, e não pode ser critério. Às vezes é melhor você juntar um valor, né, juntar ali um valor maior e comprar um fundo de 60, 80, R$ 100 de maior qualidade, né? Por exemplo, a gente tem grandes fundos aí de tijolo, como o KNRI, que é mais de R$ 100, o HGLG, os fundos de shopping que eu gosto bastante, o VISC, o XPML, eles são acima de R$ 100, né? Então, às vezes é melhor você até juntar um valor
e comprar uma cota de um grande fundo, de um fundo de qualidade, do que comprar um fundo ruim. Não que esses aqui sejam ruins, mas tem vários fundos base 10 ruins, né? Não comprar só porque ele é base 10, beleza? Esse aqui é o primeiro ensinamento, a primeira dica que fica para vocês. O segundo ponto é que você me mandou aqui, sua carteira é bem iniciante, né? Começou ali com valores baixinhos e tá certo, tá? Começar ali devagar, né, com os valores baixos, para aos poucos ir aumentando esse aporte. Você tem ali R$ 126 na renda fixa, né? Na Nubank, né? Eu acredito que isso possa ser a sua reserva de emergência. Então, mantenha o foco na montagem. A mesma coisa que eu falei para a Luana. Mantenha o foco nessa montagem para você estruturar. Defina o valor que você quer para sua reserva. Ah, é 5 mil? Beleza. Todos os meses você vai alimentar, alimentar, alimentar. Chegou no patamar, chegou nos 5 mil, beleza. Deixa ela quietinha lá rendendo e vai alimentando também a carteira de renda variável. Beleza? Então, em renda fixa, né, já passando aqui, você tem só esse RDB, né? O RDB, no caso, seria a caixinha, né? A caixinha da Nubank, que rende ali 100% do CDI. É um bom lugar para a gente deixar a reserva, tem liquidez, tem segurança. Então, tá tranquilo em relação a isso. Agora, partindo aqui para renda variável, ações você não tem, né? E já dando uma boa dica em relação a isso, para todo iniciante já fica essa orientação. Se você está começando ali do absoluto zero e não sabe nada, faça exatamente o que o Guilherme está fazendo, que é o quê? Primeiro, focar na reserva e começar devagar em fundos, para depois você pensar em ações. Eu sei que no início a gente fica ansioso, vê o pessoal falando sobre ações, já quer investir em ações. Não, começa ali pelo mais fácil de analisar, o mais simples. Começa ali comprando alguns fundos imobiliários, no mês seguinte você já vai receber a sua renda passiva, passo a passo. Depois você começa a estudar sobre ações, selecionar ações em setores perenes. Eu não falei isso em relação à Luana, porque ela já tem ações, já tem fundos imobiliários, então não faz sentido ela seguir essa dica. Mas se eu tivesse começando do zero e do zero mesmo, não sabendo nada, eu faria desse jeito. Foco na reserva e paralelamente comprando ali bons fundos imobiliários. Tá? Porque não adianta você estar começando ali, você não sabe praticamente nada. Já ações, fundos imobiliários, investimento exterior, renda fixa. Cara, você não sabe ainda analisar, aprende a analisar ali um fundo imobiliário de tijolo, um fundo de shopping, que é muito mais fácil de entender. Aos poucos, depois você vai começar a entender sobre ações. Então, Guilherme, a minha orientação para você é essa: mantenha ali primeiro em fundos imobiliários, aumente ali seu patrimônio na renda fixa, aumente seu patrimônio em fundos imobiliários, para depois você ir para ações, depois renda, depois investimento exterior, passo a passo, igual orienta nas aulas, beleza? Então, pulando para os fundos imobiliários especificamente, os que você tem, né? Você tem ali o Vino 11, né? Que está ali dentro dos 5 grandes setores que eu gosto. O Vino 11 é um fundo de lajes corporativas, ele se tornou base 10 recentemente, né? Ele já esteve entre os melhores fundos de lajes corporativas no passado recente. Só que, devido a uma alavancagem maior, o fundo acabou se alavancando um pouco, o mercado não gostou, e ele vem aí, né, lateralizando, vem aí numa queda mais acentuada de um tempo para cá, né, de pelo menos um ano, um tempinho, um pouquinho a mais para cá, justamente porque a gestão tomou decisões que o mercado não gostou, né? Mas é um fundo que eu ainda entendo para o longo prazo, eu tenho ele na carteira, tenho uma posição pequena, mas tenho. Que eu entendo que a partir do momento que o fundo começar a diminuir essa alavancagem, já está diminuindo, ele vai começar a performar melhor, entregar mais dividendos. Então, eu acho que por longo prazo é um fundo interessante. Mas eu entendo que existem hoje fundos melhores no setor, né? Mas é um fundo ok, tá? Em relação, você tem também o GARI 11, né? O antigo GALG 11, que fez essa alteração recentemente. É um fundo bem interessante, possui uma alavancagem alta também, mas é um fundo que migrou de lá de exclusivo para galpões. O GALG 11 era exclusivo de galpões logísticos, mas agora ele é um fundo híbrido. Eu gosto muito de fundo híbrido de tijolo. Gosto bastante. E esse é um fundo que eu entendo que tem um potencial bem grande para o longo prazo, apesar de ser um fundo mais recente. Porque eu gosto de fundos que diversificam também, não só em galpões, não só em shoppings. E o GARI 11 agora está com essa proposta. Bem interessante, sim, tá? Em papel você tem dois fundos de papel base 10 que eu gosto bastante, que é o MX, dispensa comentários. O VGHF, apesar de ser novo, é um fundo que eu gosto,
né? Ele tem a mesma proposta ali parecida com o o MXRF, né? CRIs high grade, seguros, né? E você também tem o Vegia, que é um Fiagro, né? É um bom Fiagro, né? Com quem já me acompanha há mais tempo já sabe que eu não invisto em Fiagro, justamente porque ele fere ali um dos princípios são basilares para mim para investir em ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior. A prova no tempo, né? Fiagro são a classe de ativo que começou em 2021. Nenhum Fiagro se provou no tempo ainda, né? Eles estão ainda criando essa maturação. Então, como eu ainda gosto de investir em ativos que tenham no mínimo 5 anos, tá? Qualquer ação, qualquer fundo imobiliário que está na minha carteira, eles têm no mínimo 5 anos de resultados consistentes. E nenhum Fiagro ainda tem 5 anos, então por isso eu ainda não invisto. Mas eu acredito que seja uma classe muito boa para o longo prazo, tá? E o Vegia vem apresentando aí bons resultados. Então, tá bem diversificada, só que os dois principais setores de fundos imobiliários você não tem de tijolo, que são shoppings e galpões. São os dois melhores setores de, de fundos imobiliários de tijolo. Apesar que o GARI 11 tem no seu portfólio galpões logísticos, né? Você não tem ali um focado em cada um deles, né? Que eu acho assim, toda carteira de fundo imobiliário tem que ter. Que são os dois melhores setores. Existem ótimos fundos de shopping e ótimos fundos de galpões. Só que a maioria acaba aí custando 100, R$ 150. Então, às vezes, até vale a pena você já pensar em juntar um valor, comprar uma cota, juntar o valor e comprar uma cota desses dois fundos, dois tipos de fundos que tem que fazer parte da sua carteira de investimento. Mas no mais, são ativos interessantes, são fundos imobiliários interessantes que compõem uma boa carteira de investimento, né? Diversificados, né? Então só pensar já futuramente adicionar um de shopping, um de galpões, mas você está no caminho certo. Agora é focar na aprendizagem, em ter clareza de como selecionar cada um desses fundos imobiliários, beleza? Que é o que você está aprendendo. Você é um aluno que acabou de entrar na mentoria, que é exatamente o que você vai aprender nas nossas aulas, beleza? No exterior, obviamente, você não precisa preocupar. Primeiro você vai focar em fundos imobiliários, na sua reserva. Depois você vai focar em ações, começar a selecionar ali ações em setores perenes, para aí depois pensar no exterior. Não precisa ter pressa, tá? Aqui, em relação às observações, cadastrar e consolidar a carteira no Status Invest ou Investidor 10, você já está no Investidor 10. Dar prioridade à reserva de emergência, isso é ponto essencial, né? E ressaltando em ações, priorizar ter maior parte da carteira. Quando você chegar lá, né, eu falo muito isso nas aulas do módulo de ações, setores perenes, lucros recorrentes de no mínimo 5 anos, fundos imobiliários, focar em tijolo consolidado, setores perenes, galpões, shoppings, lajes, híbridos, né, que foi o que eu acabei de falar. E a mesma orientação para o exterior. Em um segundo momento, dar prioridade a ETFs e índices amplos.